A história de Grace Holland é bizarra. A mãe de 4 filhos criava a prole com seu parceiro de longa data, Robert Dawes, capitão do Corpo de Bombeiros local. Mas em julho de 2020, o mundo deles mudaria para sempre, quando Grace faleceu inesperadamente. O relatório oficial declara que Grace Holland cometeu suicídio na presença de Robert. Porém, alguns investigadores e detetives não estão tão certos disso. Grace era destra, mas a ferida veio de seu lado esquerdo. Robert diz que Grace estava muito deprimida, mas sua família e amigos afirmam o oposto. Grace deixou uma nota escrita à mão na cena do crime, mas muitas pessoas dizem que qualquer um com olhos pode dizer que essa caligrafia não é dela. Mas o aspecto mais misterioso de tudo é que apenas 3 anos após a trágica perda de Grace, a nova namorada de Robert, a doutora Sarah Sweeney, também perdeu a vida bem na frente dele, assim como Grace. Robert insiste que tudo isso é um mal-entendido, mas os recentes avanços na investigação, bem, eles lançam a situação sob uma nova luz. Espero que estejam prontos, pois essa é uma situação estranha. Em 2020, Grace Holland morava em Crèvecoeur, Missouri, com seu namorado Robert Dawes. Grace era conhecida por ser uma mulher muito animada e enérgica. Grace conheceu Robert por volta de 2016, logo após sair de um casamento difícil que não terminou bem, embora tenham mantido uma relação cordial após o divórcio, principalmente pelo bem dos filhos. Curiosamente, quando Grace conheceu Robert pela primeira vez, ela ficou impressionada com o carro dele, mais do que qualquer outra coisa. Robert chamava muita atenção dirigindo um Porsche para ir e voltar do trabalho. Ele era um homem muito conhecido na comunidade local por ser um cidadão incrivelmente íntegro, um cara que lutaria por justiça e paz sempre que pudesse. Como capitão do Corpo de Bombeiros de Maryland Heights, ele tinha uma reputação elevada a zelar e parecia estar fazendo um excelente trabalho nisso. O Robert era conhecido por todos em Maryland Heights. Todos o admiravam. Ele era um cara que muitos meninos e meninas da área aspiravam ser. Robert estava envolvido não apenas no corpo de bombeiros local, mas também tinha laços profundos com o departamento de polícia local, devido à natureza de seu trabalho e relacionamentos com os locais. O que é realmente impressionante é que Robert não foi o único de sua família a dedicar sua vida a ajudar os outros. Ele veio de uma família de socorristas, e seu pai era o ex-capitão do Corpo de Bombeiros de Maryland Heights, passando o título para Robert ao se aposentar. Se isso não bastar para convencê-lo do caráter de Robert Dawes, sua família também possui uma pequena empresa, a Liberty Artworks, que faz memoriais para policiais e bombeiros falecidos, um empreendimento que o pai de Robert lançou em seu tempo livre para ajudar as famílias dos que perderam entes queridos em ação. Quando Robert conheceu Grace, foi amor à primeira vista. Ambos tinham bagagens de relacionamentos passados, mas nada que não pudessem superar. Grace trouxe seus 4 filhos de um casamento anterior e Robert também tinha um filho de um relacionamento prévio. Para Grace, Robert era o pacote completo. Grace era conhecida por ter um respeito profundo pelos primeiros socorristas, policiais, detetives e bombeiros. Desde muito jovem, ela dedicou-se a ajudar os outros a encontrar justiça. Ela se tornou membro do programa Police Explorer quando adolescente, um programa para jovens que querem aprender sobre o funcionamento interno de um departamento de polícia, como as investigações são feitas e como os oficiais rastreiam e prendem suspeitos. Quando Grace finalmente se formou no ensino médio e foi para a faculdade, ela decidiu cursar Justiça Criminal e, após se formar, aproveitou todas as chances que teve para retribuir à sua comunidade local e ajudar a polícia local sempre que podia. Pelo que eu sei, Grace não pôde usar seu diploma de justiça criminal, pois logo após se formar, seu primeiro filho nasceu. Em pouco tempo, ela passava a maior parte do tempo cuidando de seus 4 filhos. Ao longo dos anos, Grace conheceu Robert e se tornou uma esposa de policial, como sua irmã dizia. Ela era mãe em tempo integral na maior parte do tempo, enquanto Robert combatia incêndios, resolvia crimes e provia financeiramente para a família. Para Grace, isso pareceu um sonho realizado. Ela amava seus filhos acima de tudo e não se imaginava em outro lugar senão com eles. Mas foi quando a tragédia aconteceu. Não sabemos as datas específicas, mas em algum momento de 2020, Grace recebeu a notícia mais terrível que qualquer mãe poderia imaginar. Ela sofreu um aborto espontâneo.
Ela e Robert estavam tentando há vários meses ter um filho próprio e tão logo descobriram que estavam grávidos, infelizmente perderam o bebê. Não vou nem fingir entender a angústia, o luto e as emoções devastadoras que vêm de uma situação como essa, mas ficou muito claro que, após essa perda, Grace estava sofrendo severamente. A mulher, antes alegre e despreocupada, transformou-se repentinamente em uma sombra de seu antigo eu. Ela se viu presa em uma depressão que é incompreensível. Ela consultava um médico, mas os remédios não conseguiam afastar os pensamentos sombrios. Várias fontes dizem que este foi basicamente o começo do fim para Grace, e Robert parece ter sugerido isso também, mas ninguém na família de Grace poderia ter esperado o quão certo ele estaria. Era 22 de julho de 2020. Laura Holland, irmã gêmea de Grace, acordou com uma mensagem inacreditável no Facebook. Um amigo perguntou a ela se era verdade que sua irmã estava morta. Laura ficou surpresa por um momento. Ela não entendia o que estava acontecendo, nem o que o amigo dizia. O amigo que enviou a mensagem era professor na escola da sobrinha de Laura, Grace, e ouviu a notícia do oficial de recursos da escola. Assim, o relacionamento que Laura tinha com sua irmã acabou se foi sem ao menos uma única palavra da própria Grace. Laura disse que ficou completamente chocada ao ouvir a notícia. Ela ligou para toda a família e todos souberam da terrível notícia da morte de Grace. Um dos detalhes mais tristes é que quando a notícia surgiu, uma das 4 filhas de Grace esperava ansiosamente o retorno da mãe para irem comprar sapatos juntas. Grace desapareceu e seus filhos nunca mais a viram. A notícia chegou por volta das 5:10 da manhã, naquela manhã. Sem qualquer tipo de aviso ou prelúdio para a tragédia, Robert Dowse ligou para o 9. Ele se identificou calmamente como o capitão do Corpo de Bombeiros de Maryland Heights. Sem gaguejar ou suspirar, ele disse ao despachante que Grace usou uma arma para tirar a própria vida bem na frente dele, após lutar contra a depressão por meses. Ao chegarem, os primeiros socorristas descobriram que Robert não tentou reanimar ou salvar a vida de Grace, mesmo havendo uma pequena chance de que ela sobrevivesse ao golpe. Esse foi o primeiro alerta. Um legista então descobriu que Grace levou um único tiro no templo do lado esquerdo com uma trajetória levemente descendente. Mas Grace era destra, então se ela fosse tirar a própria vida, ela não estaria segurando a arma com a mão direita? Esse foi o segundo sinal de alerta. Estranhamente, logo após a chegada da polícia à cena do crime para coletar evidências, Robert decidiu ligar para seu advogado. Antes de falar com qualquer policial presente na cena do crime, Robert consultou seu advogado, que o orientou sobre o que deveria ou não dizer aos investigadores. Essa foi a terceira bandeira vermelha. Os investigadores encontraram 2 notas deixadas por Grace na cena do crime no dia em que ela morreu, ambas escritas à mão. Na primeira nota, ela se dirige às filhas, expressando seu orgulho e afirmando que cada uma fará coisas incríveis ao longo da vida. Na segunda nota, ela diz a Robert que gostaria que ele entendesse que a vida é mais do que coisas e dinheiro. Ela encerra esta carta dizendo adeus, meu amor. Nos dias e semanas seguintes, Robert não foi muito investigado. O caso foi aberto e fechado. Grace foi listada como tendo cometido suicídio devido à depressão. Afinal, todos na área conheciam Robert como uma das pessoas mais respeitáveis da comunidade. Se algo, eles sentiam pena dele, não desconfiança. Assim que Laura soube que Robert decidiu contratar um advogado antes de ser considerado suspeito, ela percebeu que algo estava errado. Como se descobriria nos meses que antecederam sua morte inesperada, Grace havia confidenciado à sua irmã Laura que Robert não era o homem que ele se mostrava ser. Segundo Grace, Robert era incrivelmente abusivo, e com o passar do tempo, esse abuso só piorou. Ela decidiu registrar tudo, inclusive gravando os abusos de Robert, para ter provas contra ele em tribunal se necessário. Laura lembrou-se de ver vários hematomas em Grace, evidenciando que a violência estava se agravando. Uma noite, Grace tocou uma gravação para Robert, esperando que ele percebesse o quão cruel estava sendo ao se ouvir. Infelizmente, ele não percebeu. Ouvir as acusações de Grace e sua própria voz na gravação só piorou as coisas, e a família de Grace admite que isso se mostrou um erro trágico.
Grace, sobrecarregada com o comportamento errático de Robert, contatou o subchefe médico do Corpo de Bombeiros de Maryland Heights, buscando explicações para a recente agressividade de Robert. Pelo que posso dizer, os contatos e solicitações dela foram praticamente ignorados por esse homem, minimizando toda a situação. De acordo com Laura, Grace acreditava que poderia ajudar Robert. Ela acreditava que poderia fazer algo para ajudá-lo, chegando a tentar inscrevê-los em aconselhamento, mas sem sucesso. Com o tempo, Robert ficava cada vez mais irritado. E se acreditar na família de Grace, ele eventualmente perdeu a cabeça. A família de Grace afirma que a conduta de Robert em relação a ela era completamente inaceitável. Ele começou a controlar todos os aspectos da vida dela, dizendo com quem ela poderia passar o tempo e como deveria gastá-lo. Ele controlava quanto ela gastava em gasolina no carro, e até mesmo quando e com que frequência ela podia ver os próprios filhos. Laura, irmã de Grace, comentou que ninguém compareceu ao funeral de Grace. Ela afirma que Robert forçou Grace a se afastar de todos os conhecidos, por isso nenhum amigo compareceu ao funeral dela. Sua melhor amiga rompeu laços com ela semanas antes de sua morte, após uma experiência ruim ao jantar com Grace e Robert, embora os detalhes exatos do ocorrido nunca tenham sido totalmente revelados. Laura afirma que Robert obrigou Grace a deixar seu emprego para trabalhar em sua empresa, Liberty Artworks. Todos os pagamentos dela eram por baixo dos panos, impedindo-a de colher benefícios deste trabalho ou mostrar renda nos impostos do casal, tornando-a totalmente dependente de Robert para praticamente tudo. Ele era o responsável por escrever os cheques secretos para ela mensalmente. Segundo o Crime Scoop, Robert agiu rapidamente após a morte de Grace. Ele fez as malas e deixou a casa do casal imediatamente. Ele agora vive na nova casa que escolheu com Grace pouco antes da tragédia. Uma casa na qual Laura diz que Grace escolheu cada último lustre, os detalhes das lareiras, tudo. Poucos dias após a mudança, Robert foi ouvido dizendo pela cidade que ele tinha, citando, um pé fora do relacionamento por meses antes de Grace falecer, explicando assim como conseguiu seguir em frente tão rapidamente. Esta é uma declaração que, por todas as razões óbvias, simplesmente me incomoda. Ao invés de parecer um parceiro enlutado que perdeu o amor da vida, Robert passava a impressão de um idiota que não ligava a mínima para a situação. De acordo com relatos de amigos e conhecidos, ele não demonstrou sinais de luto ou remorso. Se alguma coisa, ele parecia quase satisfeito que o relacionamento havia terminado tão abrupta e rapidamente. Ao falar sobre Grace, ele não a retratou como vítima de sua saúde mental, de abuso sofrido ou de qualquer outra circunstância. Em vez disso, como o Crime Scoop coloca, ele a retratou como sendo apenas desesperada e delirante. Mas é aqui que as coisas se tornam absurdas. Todos nós já ouvimos histórias de crimes reais com reviravoltas súbitas e inesperadas. Essa é simplesmente selvagem. Quando a polícia estava coletando informações sobre Grace, os eventos que levaram à sua morte e muitos aspectos da vida de Robert que ocorreram após a partida de Grace, eles descobriram algumas notícias muito interessantes. Robert não era fiel a Grace há muito tempo. Difícil entender. Um marido abusivo e infiel? Nunca. Mas essa não é a parte louca. O surpreendente é que ele não apenas traía com outras mulheres, mas também com outros homens. E isso é um fato comprovado. A informação foi revelada à polícia por mensagens de texto redigidas, retiradas pelo advogado de Robert. Nessa época, Robert rompeu relações com a família de Grace, incluindo as 4 filhas que ajudou a criar recentemente. Ele se fechou como um interruptor de luz, optando por sair sem dizer mais nenhuma palavra a eles. Ele nunca pediu para participar do funeral de Grace, e nem mesmo consegui confirmar se compareceu. Ele chegou ao ponto de proibir o Corpo de Bombeiros de Maryland Heights de falar com a família de Grace. Logo após, para os entes queridos de Grace, Robert praticamente deixou de existir. Ele desapareceu repentinamente de suas vidas. Curiosamente, por volta dessa época, detetives do Departamento de Polícia de Creve Coeur decidiram contatar Robert para obter seu depoimento sobre a morte de sua esposa. Ele foi conduzido a uma sala de interrogatório, onde teve que prestar depoimento escrito e verbal, com todo o ocorrido sendo gravado como evidência.
Mas assim que ele saiu da sala naquele dia, a gravação foi deletada. O departamento de polícia de Creve Coeur afirma que foi apenas um erro digital simples. Mas vou ser honesto, não tenho tanta certeza. Considerando os laços de Robert com a polícia local, é tão difícil acreditar que ele possa ter cometido um deslize, dito algo inapropriado, e um amigo na delegacia ajudou a fazer a fita desaparecer? Eu sempre tento não opinar em casos assim e só compartilhar fatos e evidências, mas isso está começando a ser demais para ignorar. Para piorar, uma gravação de Robert, discutindo com seu filho jovem, foi misteriosamente deletada enquanto estava em posse da polícia. Essa fita poderia ter sido usada no tribunal para provar que Robert era o homem abusivo que Grace afirmava. Mas com o desaparecimento dessa fita, ele ficou impune. Mas se tudo isso já não bastasse, as coisas logo piorariam muito mais. Após a morte de sua irmã, Laura Holland contatou a imprensa e compartilhou uma extensa lista de supostos crimes e negligências cometidos pelo Departamento de Polícia de Creve Coeur. Laura afirma que o legista não identificou corretamente as feridas de entrada e saída no corpo de Grace ao investigar a cena do crime. A polícia informou incorretamente o paradeiro de Robert quando Grace morreu. Robert admitiu estar ao lado dela, mas alguns relatórios policiais contradizem isso. Não conseguiram retirar amigos de Robert da investigação. A cena do crime foi fechada antes de conversar com a família. Eles não investigaram um anel de noivado ausente na cena do crime e falharam em coletar evidências forenses das mãos de Robert ou Grace para determinar quem segurava a arma naquela noite. Eles perderam várias gravações de vídeo, não documentaram hematomas óbvios no corpo de Grace, falharam em verificar a caligrafia nas cartas que foram encontradas na cena do crime e nunca se deram ao trabalho de questionar Robert por 14 meses após o crime ocorrer. Lembre-se que mencionei as notas encontradas na cena do crime e que a polícia nunca verificou a caligrafia nelas. Gavin Fish compilou evidências para este caso, rastreando digitalizações das notas encontradas na cena do crime e outros exemplos da caligrafia de Grace, quando ela preenchia documentos ou escrevia notas nas semanas ou meses anteriores ao crime. Dê uma olhada nesta imagem aqui. A imagem à esquerda é da suposta nota que Grace escreveu para as filhas no dia em que morreu. A imagem à direita é de notas adesivas deixadas por Grace por algum motivo. Agora, aqui está a questão. Ouvi várias pessoas expressando que essa caligrafia simplesmente não combina. Laura, a irmã de Grace, também parece acreditar que a caligrafia não combina com a de Grace. Mas preciso ser completamente honesto com você. Se compararmos a caligrafia confirmada à direita com a suposta caligrafia à esquerda, não vejo diferenças significativas. Destaquei as palavras amor e orgulho nas duas imagens para que você veja um exemplo claro das mesmas palavras escritas, com semanas de diferença. E elas não me parecem tão diferentes. A história seria mais convincente com uma caligrafia diferente, mas não é o caso. Agora, isso certamente não desacredita as alegações de Laura contra Robert, nem de longe. Mas me avisem se vocês virem algo que eu não vejo nesta caligrafia, porque me parece bastante claro que essas notas foram escritas pela Grace. Mas agora, as coisas tomam outro rumo, infelizmente. Baseado nas alegações e acusações de Laura, é claro supor que ela acredita no envolvimento de Robert na morte de Grace. Ou ele diretamente tirou a vida dela, ou ele levou ela a tirar a própria vida, sendo abusivo e manipulador. Mas posso quase descartar a teoria de que Robert matou Grace diretamente? Infelizmente, devido à natureza das próximas fotos, não posso mostrá-las por completo neste vídeo, ou o YouTube o removeria muito rapidamente. Mas, durante a investigação policial sobre a morte de Grace, eles conseguiram obter várias mensagens de texto que Grace enviou para sua família ou para Robert. E esses textos e imagens, bem, eles retratam Grace de uma maneira muito diferente. Grace enviou uma foto da arma que ela usaria para tirar a própria vida. Isso foi acompanhado por textos que diziam adeus. Você me decepcionou, eu te amava. Diga às meninas que eu as amava. Você escolheu isso. Os detetives também encontraram outra foto da mesma arma, provavelmente tirada no mesmo período. Havia também uma foto de Grace, segurando em sua mão o conteúdo de um frasco inteiro de pílulas de um medicamento antipsicótico que lhe foi prescrito. Finalmente,
Há uma foto da própria Grace segurando a arma que ela logo usaria para tirar a própria vida. A parte mais chocante e preocupante desta imagem é que, bem, ela está segurando a arma com a mão esquerda, mesmo sendo destra, assim como a ferida foi descrita no relatório do legista, o que basicamente encerra essa teoria. Então aqui está a questão. Robert estava envolvido na morte de Grace? Eu acho difícil acreditar que ele não estava. De acordo com Robert, depois do aborto, Grace costumava perder o controle em momentos aleatórios. Mas como você poderia culpá-la? A dor que ela sentia era inimaginável, a menos que você tenha vivido algo semelhante. Ela não apenas estava de luto, mas seu corpo também estava em desequilíbrio químico devido ao aborto espontâneo. Então, havia apenas uma parte do comportamento dela que poderia controlar de forma realista. O abuso de Robert, adicionado a isso, não teria melhorado as coisas. Seu ódio e maus tratos a Grace são tão bem documentados que é praticamente irrefutável dizer que ele desempenhou algum papel na decisão de Grace de tirar a própria vida. Embora ele não a tenha matado diretamente, suas ações certamente a levaram a esse destino. Mas isso é o bastante para condená-lo de algum modo? Simplesmente não tenho certeza. Considerando que grande parte das evidências contra ele foi apagada pela polícia local, eu não acho que veremos o dia em que este homem será preso. Mas há outro aspecto dessa história que precisamos abordar. E quanto à atual namorada de Robert, a doutora Sarah Sweeney? Ela também perdeu a vida na frente de Robert, assim como Grace. A doutora Sarah Sweeney era médica e podóloga, especialista em distúrbios dos pés e tornozelos, que recentemente abriu sua própria clínica em Crèvecoeur, Missouri. Na juventude foi diagnosticada com doença de Perth, que afeta as articulações dos quadris e pode dificultar muito a caminhada. Desconhece-se quando ela conheceu Robert Dawes, mas aparentemente namoravam há meses quando, sem aviso, ela perdeu a vida na casa dele. De acordo com a polícia local, ela não apresentava sinais de trauma, e seu advogado afirma que ela tinha uma condição médica com risco de vida. Porém, segundo o relatório do legista, a verdadeira causa da morte foi uma overdose de analgésico, provavelmente o mesmo usado para tratar sua doença de Perth, mas isso não foi confirmado. Agora, aqui está a coisa. Oficialmente falando, não há ligação entre a morte de Sarah e Robert, exceto que nos meses antes de sua morte, ela se manifestou contra Robert, dizendo a pessoas próximas que suspeitava pessoalmente que ele poderia ter desempenhado um papel na morte de Grace. A namorada dele mesmo disse isso. De acordo com seus amigos, ela vivia com medo de Robert e não sabia como escapar dessa situação. Agora, sabemos que Sarah havia recentemente aberto sua nova clínica de podologia no Missouri, mas isso aconteceu depois que ela entrou com um processo por demissão injusta contra seu ex-empregador, alegando que foi submetida a discriminação de gênero, discriminação por deficiência, bem como assédio sexual no local de trabalho. Mas se olharmos para as contra-reivindicações apresentadas por seu ex-empregador, eles realmente alegaram que seu emprego foi encerrado com base em ela ter problemas tanto de saúde mental quanto física que a impediam de desempenhar seu trabalho adequadamente. Em outro comentário, ela mencionou que ficou sem teto, sentindo-se desesperada. Não conseguia registrar legalmente seu carro no Missouri devido a um farol e para-brisa quebrados, além de um acordo, mas não tinha dinheiro para os reparos. Com tudo isso em mente, juntamente com a morte inesperada de Sarah devido a uma overdose, o que devemos fazer disso? É possível que Robert também tenha participado da morte dela? Sim, especialmente porque ela afirmou que estava vivendo com medo dele, assim como Grace. Mas se olharmos para isso puramente do ponto de vista das evidências, eu simplesmente não vejo em que base essa investigação pode se sustentar. Sarah e Grace estavam visivelmente perturbadas nos meses antes da morte de Sarah. O fato de ela ter morrido devido a uma overdose realmente faz você se perguntar se ela simplesmente não aguentava mais. Mas também levanta a questão se Robert poderia ter tido um papel na overdose. Não seria tão difícil. Se moravam juntos, ele tinha acesso aos medicamentos dela. Mas no final, há apenas muitas pontas soltas aqui para realmente poder dizer com certeza o que aconteceu. Pessoalmente, acho extremamente bizarro que ambas as mulheres, ambas com problemas de saúde mental muito bem documentados, morreriam ao lado desse cara em sua própria casa em um período de tempo tão curto.
Também acho bastante estranho que ambas o classificaram como controlador, assustador e, nas próprias palavras de Sarah, capaz de tirar a vida de sua ex-amante. Infelizmente, este é apenas mais um desses casos que não tem um lado positivo ou um final claro. Não há lição a ser aprendida, apenas desgosto e desespero para as famílias envolvidas. Felizmente, Robert ainda está sob investigação ativa e espero que a verdade seja revelada. Isso se ele realmente estava envolvido em algum dos casos. Mas, por enquanto, tragicamente, essa história permanece sem solução.